Olá, irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Essa mensagem é gravada. O tema da mensagem que quero compartilhar com os irmãos é os inimigos da cruz de Cristo. E como eu tenho convidado vocês já nas últimas vezes que partilhei a palavra com os irmãos a orarem, a pararem um pouquinho para orar, faço isso novamente hoje. Peço que você pare um pouquinho, dê um pause aí nesse vídeo e tenha um momento de oração. Peça que o Senhor Deus fale com você, que o Espírito Santo ilumine tua mente, te dê compreensão da santa palavra dele. Que em nome de Jesus, assim você proceda juntamente com sua família, se estão aí reunidos em família ou amigos, nesse momento. Faça essa oração conjunta, deem as mãos, vamos orar, tenha um momento aí de oração. Espero que você tenha tido esse momento de oração e agora quero entrar com vocês na leitura do texto bíblico que está em Filipenses capítulo 3, versículo 18 até o 21, que diz assim: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha, na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, o tema, repita, é os inimigos da cruz de Cristo. E nesse texto aos Filipenses, Paulo escrevendo aí à igreja de Filipos, ele destaca que existem inimigos e são pessoas que são inimigas da cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. E nesse trecho que nós lemos, ele trabalha algumas características. E quais são essas características desses inimigos da cruz de Cristo, segundo esse texto? Primeiro trechinho que quero destacar está dizendo o seguinte: muitos andam entre nós. Ou seja, Paulo não está muito preocupado aqui com os inimigos externos. Existem inimigos externos, mas ele está mais preocupado com os inimigos internos. E ele está dizendo que são muitos e que eles estão andando entre eles. Ou seja, existiam muitos inimigos e estes inimigos estavam ali dentro da própria igreja cristã, aí primitiva, né? A igreja cristã do momento, do primeiro século. Outro trecho interessante do texto que quero destacar é que ele diz assim: repetidas vezes eu vos dizia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que por muitas vezes ele já chamou a atenção da igreja de Filipos, aos filipenses aí, por outras cartas talvez, pessoalmente também, dizendo que estes homens, estes inimigos da cruz de Cristo eram perigosos e também alertando eles com clareza quem eram estes inimigos da cruz de Cristo. Então, o propósito também dessa mensagem não é dar o nome aos bois, porque são muitos os bois, muitos andam entre nós também, que são inimigos da cruz de Cristo e estão no meio da igreja. Não tenho por objetivo nessa mensagem dar nome a estes, né? Porque são muitos, repito, mas sim destacar as características desses inimigos, assim como Paulo fez, chamando a atenção para a intenção verdadeira desses falsos irmãos, desses inimigos da cruz de Cristo. E para isso para Paulo isso era triste, era sofrido, ao ponto que ele diz que fez chorando, teve que avisar aos filipenses e dessa forma agora escrevendo, fazendo a carta, ele estava chorando, pensando nesses inimigos da cruz de Cristo.
Outro trechinho também que o texto diz é: o destino deles é a perdição. Ou seja, são falsos irmãos, são perdidos, que estão debaixo de uma condenação e condição eterna. Essa é a condição deles, estão debaixo de uma condenação eterna, não são salvos aí. Outro trecho que ele destaca é: o Deus deles é o ventre. Aqui cabem duas interpretações diferentes, né? Eu andei estudando e vendo que alguns teólogos falam de uma, outros teólogos falam de outra. Alguns teólogos entendem que o termo aqui, o Deus deles é o ventre, seria o eu. O Deus deles é o eu, porque para aquela cultura, o ventre, o estômago, é onde ficava o lugar da vontade, né? Nas entranhas era onde havia o amor também. Isso é claro no Velho Testamento, quando Deus nos ama com mais profundo de todas as suas entranhas. Então o amor e também a vontade, o ego, o eu estavam aí situados no ventre. Então alguns acreditam que o Deus deles é ele mesmo, são eles mesmos. Eles creem no seu ego, vivem para o seu ego, para o seu eu, para suas próprias vontades. Essa é a condição deles. Também outros interpretam que o texto bíblico, o apóstolo Paulo estava pensando aí de que eles eram glutões e bêbados, né? Ou seja, com o foco aí, o Deus deles é o ventre, teria como foco a glutonaria, a comida, comer de forma demasiada, buscar somente se satisfazer por meio da comida e da bebida, da embriaguez. Ambas as interpretações cabem muito bem aí nesses inimigos da cruz de Cristo. A glória deles está na sua infâmia. Também outro destaque de Paulo. A glória deles está na sua vergonha. Se gloriavam, se alegravam de maneira vergonhosa da sua condição de pecadores. Entre outras palavras, nós podemos comparar com pessoas hoje que se vangloriam em rodas de conversa dos pecados que cometeram, dos adultérios que cometeram, dos roubos que praticaram, dos enganos que fizeram aí com o patrão, com a empresa. Pessoas assim que se gloriavam dos seus próprios pecados. A glória deles é a vergonha, né? É a infâmia. A glória deles está na sua infâmia. Outro destaque é: só se preocupam com as coisas terrenas. O foco de vida deles estava nas coisas desse mundo. Eles tinham foco em conquistar, em crescer, talvez em comer, em beber, em viver bem, né? Fazer do evangelho, em um outro texto Paulo diz isso, causa de lucro, causa de ganho. Então essas eram as características desses inimigos da cruz de Cristo. E quem eram esses inimigos na época que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Então, haviam pelo menos 3 grupos grandes de inimigos aí que rodeavam as cercanias da igreja, estavam ali infiltrados no meio da igreja. Um deles, o nome desse grupo, de um dos grupos, é os judaizantes. Os judaizantes, eles negavam a suficiência do sacrifício de Cristo, como muitos também fazem hoje em dia. O sacrifício de Cristo, a fé somente no sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. Apesar de alegarem crer na graça de Deus, também a graça por meio da fé somente não era suficiente para a salvação. Esse grupo pregava uma obediência à lei, um esforço humano, uma dedicação humana para que houvesse obediência a toda a lei e dessa forma, sim, manteriam a salvação, alcançariam a salvação e também agradariam a Deus. Um outro grupo são chamados de antinomianos. Isso Lutero deu esse nome, na verdade, que é um grupo de pessoas daquela época que davam ênfase no pecado. Eles eram o oposto dos judaizantes. Enquanto os judaizantes queriam obedecer à lei,
eram muito focados na moral, acreditavam que por meio dessas atitudes de obediência à lei e da moral, eles iriam agradar a Deus e aí sim serem salvos, além de crerem também em alguns atos cerimoniais da lei, como a circuncisão. Os antinomianos eram o oposto. Eles acreditavam em uma graça tão graça que virava uma desgraça, né? Eles davam uma ênfase na graça, mas desgraçavam a graça de Deus, porque tiravam da graça o poder e o efeito dela sobre o homem, de libertá-lo do pecado, de livrá-lo do pecado. E eles diziam que podiam sim pecar, podiam sim permanecer no pecado sem problema nenhum. Pelo contrário, davam ênfase no pecado, entendendo que quanto mais pecassem, mais seria gloriosa a graça de Cristo sobre a vida deles. É por causa desse grupo que o apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve aqueles textos dando ênfase sobre esse ato, né? Então, já que estamos debaixo da graça, vamos pecar, então, vamos mergulhar no pecado, né? Vamos ilustrar assim o que Paulo falou. É por causa desse grupo, e Paulo responde, é claro que não, mas esse grupo tinha essa ênfase, pode pecar à vontade, não tem problema nenhum. Jesus já morreu por nossos pecados, somos salvos pela graça, pode pecar à vontade. Então esse grupo, esses inimigos da cruz, eram os antinomianos. É dificinho falar essa palavra. Também tinha lá um outro grupo dos gnósticos, né, que acreditavam em uma salvação pelo conhecimento, e também eles eram opostos completamente à matéria e ao corpo. Eles diziam que o corpo era mau, a matéria era maligna, e com isso não acreditavam na justificação por meio da cruz do Calvário. Não acreditavam que Jesus morreu ali em carne e osso e ressuscitou com o corpo glorificado também em carne e osso. Eles negavam, então, a justificação pela graça por meio da fé no sacrifício, na cruz de Cristo, no sacrifício da cruz de Cristo. E com isso se constituíam, então, inimigos da cruz de Cristo. Mas talvez você vá dizer assim, pois bem, mas esses inimigos aí, os judaizantes, os gnósticos, os antinomianos, antinomianos, eles ainda são nossos inimigos hoje, né? São esses os inimigos que estão por aí. Olha, eu acredito que os inimigos atuais têm características bem claras do texto que o apóstolo Paulo nos deu como base aí, né? O texto do apóstolo Paulo que nós escolhemos como base para essa mensagem, corrigindo. E também tem características muito claras desses três grupos aí, grandes grupos, inimigos da cruz de Cristo, naquele momento em que o apóstolo Paulo servia ali na igreja do primeiro século. Mas quem são os inimigos hoje, os atuais inimigos da cruz de Cristo? O primeiro grupo que quero destacar é um grupo de inimigos externos. Quem são esses? São as seitas pseudo-cristãs. Os adventistas, que são judaizantes, bem claramente judaizantes, alegam crer na salvação pela graça, mas introduzem a lei de Moisés de uma forma que todos os seus adeptos devem guardar o sábado, entre outras práticas da lei, como não comer carne de porco, por exemplo, ou animais impuros segundo a lei de Moisés. Então são judaizantes, e algumas igrejas evangélicas erradamente têm sido enganadas, erroneamente têm sido enganadas por estes homens, né? Já vi várias igrejas partilhando ali nas suas mídias sociais pregações desses judaizantes, claramente judaizantes, inimigos da cruz de Cristo. Outro grupo, outra seita pseudo-cristã, as Testemunhas de Jeová, que claramente são gnósticos, principalmente no ponto de vista da cruz do Calvário. Eles dizem que quando Jesus morreu na cruz, ele não de forma nenhuma justificou os nossos pecados. E quando
Jesus ressuscitou não era Jesus, era o arcanjo Miguel. Então, claramente influência do gnosticismo nessa seita que também acredita na salvação pelo conhecimento. O espiritismo é outra seita pseudo-cristã, claramente gnóstica, porque não acredita na justificação dos pecados por meio da cruz do Calvário, são inimigos da cruz de Cristo e muito menos de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, não acreditam na cruz, na morte de Jesus na cruz como para a remissão dos pecados, assim também não acreditam na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas esses inimigos externos não são tão preocupantes ou tão perigosos como os inimigos internos que estão aí no meio da igreja que nós chamamos de evangélica, no meio aí do evangelicalismo brasileiro. Então, o primeiro grupo que eu quero destacar são os antinomianos dos nossos dias. Pessoal que tem negado o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Eles são inimigos da cruz de Cristo porque eles negam a eficácia e a suficiência da cruz de Cristo para a libertação dos pecados. Negam completamente a eficácia da libertação da cruz de Cristo, permanecendo nos seus pecados. Parecem trigo, mas são joio. Diante da congregação, diante da igreja, tem linguajar de trigo, tem aparência de trigo, tem o jeitão do trigo, mas em secreto estão carregados de pecados e vivem no seu dia a dia na prática do pecado. Com base nesse grupo, quero ler um texto de Romanos 6, do 1 ao 8, que diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, note isso, mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, morremos com ele, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o vosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, ou seja, nosso velho homem está morto, morreu com Cristo. E a evidência disso aconteceu, essa experiência aconteceu no dia em que você e eu cremos em Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na eficácia da cruz de Cristo. No dia em que nós cremos, nós experimentamos a morte do velho homem. Às vezes eu vejo irmãos dizendo que o velho homem dele desceu da cruz. Não dá, viu? Uma vez crucificado, não desce mais da cruz. Já ouvi irmãos também dizendo que ele estava crucificando o velho homem dele. Também não dá. Ninguém se crucifica, não dá. Quem crucifica o homem e mata o velho homem de todo aquele que crê em Cristo é Deus, é a operação do Espírito Santo, que faz morrer. No cristianismo, a morte precede a vida. Faz morrer primeiro, para depois ressuscitar com Cristo. Faz morrer com Cristo, para depois ressuscitar com ele. Voltando, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O texto está dizendo com clareza de que aquela autoridade e poder que o pecado tinha sobre nós, nos escravizando, o domínio do pecado sobre nós foi destruído, foi desfeito, para que a gente não vivesse mais servindo ao pecado, como escravos do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Note isso que o apóstolo Paulo fala. Quero dar uma ênfase. Porque aquele que está morto, morreu com Cristo, está justificado do pecado. Não aquele que fala da boca para fora que creu em Cristo, mas ainda vive na prática do pecado.
mas aquele que está morto, que foi de fato crucificado com Cristo. Esse sim está justificado, morto para o pecado e justificado dos pecados. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Romanos 6:14 agora diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus opera em nós. Ela é uma graça viva, eficaz, operante, e faz com que o domínio do pecado seja completamente destruído pela morte do velho homem na cruz. E então não somos mais escravos do pecado, como alguns creem, não somos. Por isso não vivemos mais na prática do pecado. Por isso que João escreveu em uma de suas cartas, dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Traduzindo o que João falou, primeiro, como Paulo disse, morremos com Cristo, depois, na sua ressurreição, ressuscitamos juntamente com Ele, nascemos de novo, somos recriados, nova criatura, e essa nova criatura agora, nascida de Deus, filha de Deus, não vive mais na prática do pecado. Quando a gente fala isso, logo um grupo, esse grupo aí, se levanta desses que vivem na prática do pecado, escravos do pecado, joio, e já perguntam, acaso não peca mais então? Então não peca? Peca ou não peca? Eu gosto de um pastor que ele diz assim, peca sim, João diz isso, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, mas ele diz, não fomos feitos, recriados para pecar. E ele gosta e usa uma ilustração, e eu gosto e uso também, do avião. Ele pergunta, o avião foi feito para cair ou para voar? E aí a resposta foi feito para voar. Então, se o avião foi feito para voar, raramente ele cai, porque ele foi feito para um propósito, que é voar. Nós também fomos criados para a santificação, recriados para boas obras, e não fomos feitos para cair, mas sim, de vez em quando cai um avião, e de vez em quando também um crente tropeça e peca. Então é assim que nós devemos encarar a vida cristã. Se você tem pecado com frequência, a Bíblia diz que você é um crente carnal, se um dia você morreu com Cristo. Então você deve parar com isso. O pecado já não mais te domina. É ser vergonhice. Agora, se você não morreu com Cristo, então você é escravo do pecado. E você não vai conseguir vencer isso jamais, a não ser que você morra com Cristo. Você creia de que é uma experiência morrer e ressuscitar com Cristo, e não só um texto bíblico qualquer, isolado, mas uma experiência, algo que pela fé acontece em você, se você nele crer no poder que há na cruz, no sacrifício de Jesus. Aí sim, você vai ser liberto dos seus pecados. E você, carnal, em nome de Jesus, cria vergonha e passe então a lutar sim contra o pecado, levando a sua cruz, crucificando sim aí nesse aspecto a sua vontade todos os dias e decidindo não pecar, vivendo uma busca constante e frequente pela santificação, para com isso glorificar a Deus e poder sim pregar para essas pessoas que são joio e falar para eles, perguntar para eles, vocês creem na morte do pecador com Cristo? Você já experimentou a morte do pecador com Cristo? Você crê na ressurreição do pecador em novidade de vida para a santificação com Cristo? Você já experimentou essa ressurreição? Ou seja, você já experimentou o novo nascimento? Você já nasceu de novo? São perguntas que nós devemos fazer, sim, para aqueles que estão no nosso meio e não estão sendo santificados, ainda são joio. É importante fazer essas perguntas. Não devemos arrancá-los do nosso meio. A Bíblia não ensina isso. Mas devemos sim levar a palavra de Deus até eles com franqueza, com sinceridade, com clareza, para que eles também possam ser aí admoestados pela palavra, pelo Espírito de Deus e se entregarem pela fé a esse sacrifício maravilhoso que mata o homem pecador
e vivifica por meio da ressurreição, dando novidade de vida, para que ele deixe de ser um joio, um antinomiano, e passe então a ser, deixe de ser um inimigo da cruz e passe a ser um amigo da cruz de Cristo. Um outro grupo são os legalistas, que também estão em abundância no nosso meio. Os judaizantes dos nossos dias. Pessoal que não crê na suficiência do sacrifício de Cristo e também prega que algumas partes da lei precisam serem vividas nos nossos dias. Esses homens também trazem usos e costumes ao ponto que escravizam os membros das suas igrejas, determinando até como eles devem se vestir. É praticamente uma vida de domínio e escravidão que eles exercem, esses líderes desse grupo de legalistas. Eles exercem essa autoridade que as pessoas se sentem escravas deles. É uma obediência às vezes cega, louca até, e causa sofrimento, machucam mulheres principalmente com esses usos e costumes severos, ao ponto que tem uma denominação no Brasil que exige até a largura da gravata, a cor da gravata desses membros, né? Um absurdo, o tamanho do comprimento do cabelo, se pode ou não cortar o pelo do corpo, né? Depilar, né? Exigem que as mulheres têm que ser uma ursa, né? Toda peluda, coisas absurdas. Além disso, esses legalistas também dão uma ênfase no dízimo, uma ênfase sem medida nenhuma, segundo o Novo Testamento, declarando que aqueles que não dão o dízimo, que não pagam o dízimo, que não devolvem o dízimo, termos que eles usam, pagar, devolver, são ladrões e estão debaixo de maldição. Esses legalistas também acreditam num processo de libertação que é constante, longo, e não na eficácia e na suficiência do processo de libertação que acontece num ato só, por meio da fé na cruz de Cristo. Eles são assim, e aí promovem em suas igrejas várias coisas, sacrifícios humanos, sacrifícios que eles querem agregar depois do sacrifício de Cristo, que geralmente envolve algum dinheiro e também abstinência de alguma coisa. Eles vão criar aí cultos, encontros de vários dias, que são processos de libertação. Não acreditam, repito, na obra de Jesus na cruz, que é suficiente para a libertação dos pecados, que é suficiente para a libertação da maldição, que é suficiente para fazer livre de uma vez por todas. Quanto a estes, cabem alguns textos que quero ler. Colossenses capítulo 2, 20 ao 23, o mesmo apóstolo Paulo escreve e diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, olha, ele está afirmando que o ato de morrermos na cruz com Cristo faz com que a gente também morra para os desejos, as vontades, os princípios, o conceito, a mentalidade mundana. E aí ele continua dizendo: porque é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, pertencessem ao mundo, se submetem às regras: não manuseie, não prove, não toque. Em outras palavras, ele também, o apóstolo Paulo, os princípios elementares do mundo, ele está falando aí também da lei de regras, constituída somente em regras sem a operação do Espírito Santo. Um conjunto de regras que alguns chamam de doutrinas, mas não são, que outros chamam de usos e costumes, tudo bem, mas não temos base para praticá-los. Pelo contrário, esses usos e costumes nesse texto que nós estamos lendo estão sendo combatidos. E aí ele continua dizendo: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, não procedem de Deus. Então Paulo está perguntando: se você morreu para o mundo
e morreu para essas regrinhas todas elementares, morreu para a mentalidade do mundo, por que que você fica convencido e seguindo aqueles que dizem não manuseie, não prove, não coma, não toque, ele está dizendo. E aí ele diz, essas coisas perecem pelo próprio uso, com o tempo, se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Em outro trecho, em outro texto, Paulo diz que doutrina de homens são doutrinas de demônios. E aí Paulo conclui no texto que estamos lendo de Colossenses. Ele diz, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Então, tem um monte de regrinhas que aparentam ser sabedoria humana, aparenta uma religiosidade, uma humildade, mas Paulo está dizendo uma falsa humildade, severidade com o corpo, são bem regrados, né? Tem grande disciplina esse grupo aí, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu lembro há um tempo atrás que eu ouvi um testemunho de uma pessoa sobre um pastor legalista que todo culto ele só pregava contra a imoralidade sexual. A Bíblia condena sim imoralidade sexual, mas esse era o foco constante da mensagem desse pastor. E aí, quando esse pastor morreu, o que mais encontraram no meio das coisas desse pastor era pornografia. Ou seja, ele ainda preso, escravo do pecado, se tornou legalista, porque isso é muito comum, escravos do pecado serem legalistas. Gente que foi liberta do pecado, vive na graça, na dependência de Jesus, na dependência do Espírito de Deus, não se tornam legalistas. Mas é muito comum, né? Sempre posso dizer, os escravos do pecado, eles podem, sempre não, né? Eles podem se tornar legalistas como eles podem se tornar libertinos, mas é comum, quando eles sentem culpa, se tornarem legalistas. E esse pastor aí, desse testemunho que eu ouvi, era legalista, extremamente escravo do pecado, e todas as regrinhas que ele tinha, a igreja dele tinha todas essas regrinhas, todos esses usos e costumes, não foram capazes, as regras, como diz o apóstolo Paulo, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Para estes, a obra da cruz não é suficiente para a libertação definitiva. Os crentes precisam passar por processos constantes de libertação, precisam passar por processos constantes de busca de perdão, de santificação, por sacrifícios, por atitudes e por coisas. Por isso pregam constantemente maldição sobre a vida dos crentes, para as suas comunidades. Colocam medo mesmo, é um evangelho maldito, um falso evangelho maldito, o evangelho do medo. E com isso negam completamente a eficácia da cruz do Calvário. Negam completamente a eficácia da cruz, são inimigos da cruz de Cristo. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Note isso, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição, toda maldição que estava debaixo da lei, porque a lei declarava o homem maldito, porque o homem é incapaz, era e é incapaz de obedecer à lei. A lei são 600, né? Dividiam os judeus em 613 ordenanças, e se você falhasse em uma, caía toda a lei, assim ensina Tiago. Os homens são incapazes de obedecer à lei, e com isso eram malditos, porque a lei pregava essa maldição. Jesus tomou sobre si toda essa maldição, se fez maldito em nosso lugar e morreu na cruz do Calvário para destruir o poder dessa maldição sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que nele creriam. E eu digo, se você foi crucificado com Cristo, a cruz também matou aquele maldito velho homem. Note isso, se você foi crucificado com Cristo, a cruz
também matou aquele maldito velho homem que você era antes de Cristo. Ao ponto que agora, afirmam as Escrituras, você é nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Agora você é nova criatura, não é mais aquela velha criatura maldita. Aquela morreu na cruz do Calvário com Cristo. Aquela morreu. E Cristo morreu por aquela velha criatura, morreu por você, morreu por mim, se fez maldito no nosso lugar. E agora nós podemos, como diz Romanos, viver em novidade de vida, não mais como malditos, porque não somos abençoados, como diz o apóstolo Pedro, que ele cita um texto dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos abençoados e não mais malditos. João 8,36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse verdadeiramente é uma ênfase dizendo: isso é completa verdade, completamente livres, nem um pouco escravos, nem um pouco presos, completamente livres. Se Cristo te libertou, você está completamente livre. E é claro que ele só libertou aqueles que também com ele morreram. Só libertou aqueles que também com ele morreram. Outro grupo, terceiro grupo que quero trabalhar, são os humanistas dos nossos dias. Os inimigos da cruz de Cristo, esses humanistas. São pessoas que vivem com o foco nessa terra. Ainda que se reúnam em igrejas, são igrejas que buscam riquezas. Esses membros dessas igrejas são estimulados a buscar grandeza de ego, buscarem serem grandes, serem exaltados, se comparam à grandeza de Deus, esse grupo aí. Se Deus é grande, eu também sou grande. Se Deus é um leãozão, também sou filho do leão. Então sou um leão, vou me tornar um leãozão. Pessoas assim que falam bobagens, loucuras, porque a mensagem do Evangelho nos ensina a crucificar o nosso eu. A mensagem do Evangelho nos ensina a nos diminuir, a negar-nos, como Cristo fez, seguindo o exemplo de Cristo, que em Filipenses 2 diz que ele, sendo em forma divina, sendo em forma de Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se reduziu à forma humana, como um escravo obediente, um servo obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo escreve: semelhantemente, tende em vós, vocês também, irmãos, têm o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Então, é diminuir. João Batista também disse a mesma coisa. Importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Nós precisamos nos diminuir, nos esvaziar de nós mesmos. Mas o humanismo prega que nós somos especiais, nós somos grandiosos, Deus criou tudo para nós. Muitas mentiras que fazem com que o ego humano se infle, ao ponto que, como disse o apóstolo Paulo, né, eles adoram a si mesmos. O Deus deles é o ventre, o Deus deles é o ego, o eu. São adoradores de si mesmos, cultuam a si mesmos, se acham tão grandes, tão superiores, tão importantes, que acreditam em muitas bobagens. Essas igrejas, né, também sempre têm a teologia, né, a falsa teologia do coaching gospel, e também tem a teoria, como eu falo, porque não é teologia, nem a teologia do coaching, né, a teoria do coaching gospel, assim como a teoria da prosperidade. Então eles querem mesmo serem ricos, são estimulados a ganhar dinheiro, são estimulados a ganhar esse mundo, a conquistar esse mundo, porque são desse mundo, são desse mundo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas 6,14. A morte, né? Esse texto vai tratar da morte do ego na cruz. E aí o apóstolo escreve assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero me gloriar, senão na cruz, lugar de morte do eu,
lugar de morte da vontade, lugar de morte do pecador, senão na cruz, lugar de morte do maldito, como a gente trabalhou também, pela qual o mundo está crucificado para mim. Lá na cruz, onde eu estou, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo de jeito nenhum queria ser grande, ganhar o mundo. Pelo contrário, ele considerou a grandeza que ele tinha antes, que ele era exaltado na sociedade judaica como um fariseu. Ele, de jeito nenhum, como membro do Sinédrio, de jeito nenhum ele considerou isso algo a ser louvável a partir da hora que foi crucificado com Cristo. Pelo contrário, ele considerou cocô, esterco, como ele escreveu. Outro texto, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, tem um alerta para esse pessoal. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Repito, querendo eles ficarem ricos, caem em laço, enganos e se submergem, são mergulhados na destruição e perdição, porque a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então, claramente o apóstolo Paulo diz que alguns se desviaram da fé e foram transpassados com muitas dores em busca de ganhar o mundo, em busca de ficarem ricos, correndo atrás de Mamon, correndo atrás do dinheiro. O Deus dos humanistas é Mamon. Eles mesmos, porque eles são politeístas, eles têm como Deus o seu próprio ego, eles têm como Deus Mamon e, por consequência, o diabo. Mas, voltando ao texto, lá da abertura, que nós falamos dos inimigos daquela época, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, falamos também dos inimigos da nossa época, que são semelhantes, os externos e os internos. E agora, nós vamos só citar lá o texto de abertura, o versículo 20 e 21 de Filipenses 3. Porque esse texto vai falar daqueles que são amigos da cruz de Cristo. Louvado seja Deus, que ele preservou alguns para si, assim como ele fez em toda a história. Eu lembro da narrativa bíblica sobre o período de Elias, que ele achou que estava sozinho, e Deus falou para ele: não, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, tem mais 7.000 que eu preservei. Eu guardei para mim, eu preservei para mim. Assim também ao longo da história, muitos são os escolhidos que o Senhor preservou também. Ou melhor, vou corrigir isso. Alguns são os escolhidos que o Senhor preservou ao longo da história, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas louvado seja Deus, existem sim os amigos da cruz de Cristo. E olha o que o texto bíblico fala, qual é o foco deles? Filipenses 3, nós já lemos lá no começo, versículo 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Assim como Filipos, a cidade onde estava aí a igreja dos filipenses, era uma comunidade, vamos dizer assim, uma comunidade de Roma. Roma governava aquela região. Assim também nós, a Igreja de Cristo, somos uma comunidade dos céus. A nossa pátria está nos céus. A nossa verdadeira pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nós cremos que o Senhor voltará e transformará esse corpo aqui mortal, corruptível, de humilhação, em um corpo glorificado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas.
Então o foco do crente não está aqui, do amigo da cruz, de Cristo, não está aqui nas coisas dessa terra. O foco dele está nos céus. Ele pensa nas coisas que são do alto, porque a pátria dele está nos céus. E ele confia e aguarda, ele vive os seus dias confiando e aguardando a volta do seu Salvador, que vai transformá-lo, tirá-lo dessa condição humilhante de um corpo que se degrada, de um mundo que se degrada. A Bíblia diz que a criação geme e chora, está com dores de parto, aguardando aí esse dia, a redenção, o resgate dos filhos de Deus. Nós, que somos amigos da cruz de Cristo, nós vivemos assim, como se Jesus fosse voltar agora, vivendo em santidade, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida de caráter, glorificando a Deus em tudo, porque sabemos que logo, logo vem o nosso Salvador e nos levará com Ele e transformará o nosso corpo no seu corpo, num corpo igual ao seu corpo, glorificado, onde não morreremos mais e onde não mais lutaremos contra a carne, onde não mais pecaremos, onde não mais ficaremos tristes ou sentindo culpa porque pecamos, mas seremos completamente transformados em homens e mulheres santas à imagem de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe muito no nome de Jesus.